Olá, eu sou o Eurico e estou aqui na terceira parte desta série de vídeos em que estou a mostrar todos os meus baralhos de tarô. Eu não sabia que tinha tantos. Tem sido uma surpresa. Já lancei um vídeo com todos os meus baralhos de Marselha, também já lancei um com todos os meus baralhos de Rider-Waite e achava que na terceira parte ia colocar os outros baralhos que não são nem de Marselha nem de Rider-Waite, mais os oráculos. Portanto, baralhos divinatórios que não seguem a estrutura de 22 arcanos maiores mais 56 arcanos menores, que é a estrutura do tarô. Tudo o que não segue esta estrutura chamamos-lhe oráculos. Surpresa minha, que já me vi aflito para colocar os baralhos de tarô aqui na mesa, portanto, haverá mais um vídeo e esse só focado nos oráculos. Portanto, mais uma vez, baralhos que não seguem a estrutura de arcanos maiores e de arcanos menores. Aqui estão todos os baralhos que não são nem de Marselha nem de Rider-Waite. Vou já passar a mostrar cada um deles e a dar a minha opinião sobre as cartas em si. Não te esqueças de seguires as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Eu publico lá vídeos todos os dias, mais do que uma vez, com previsões, com curiosidades sobre os signos, uma série de coisas que tenho a certeza que vão ser muito importantes para ti. E aproveita e clica já no sininho aqui do meu canal para ficares avisado cada vez que eu lançar um vídeo novo. Ok? Vamos então aos baralhos. Tantos que aqui estão, meu Deus. Começando pelo baralho de Pumariega. Eu, de qualquer das formas, eu já não sei o nome de todos. Portanto, na imagem que eu vou colocar com a caixa, a parte de trás e a carta do Sol, neste vídeo vou colocar sempre o Sol para poderes comparar. Eu vou escrever lá também qual é o nome do baralho para não haver enganos. Este é o de Pumariega, conheço eu muito bem. É um dos baralhos que eu uso profissionalmente. Gosto muito. O baralho de Pumariega original como este já não se faz. Atualmente eu penso que ele se chama Tarot de Madrid e é impresso com umas iluminuras azuis horríveis. Não gosto mesmo nada da forma como hoje ele está a ser impresso. Este é o original, já não se compram baralhos produzidos recentemente de Pumariega, consegues encontrar em antiquários, em colecionadores. Eu, por acaso, enquanto tirava os baralhos de onde os tenho guardado, descobri que tenho lá 3 baralhos de Pumariega. A última vez que eu estive em Madrid, entrei no Museu do Tarot e comprei todos os que estavam disponíveis. Portanto, tenho para usar profissionalmente, tão cedo não se devem estragar, mas pelo simples não, como eu uso muito, tenho vários. E são cartas muito boas de se baralhar, não tem qualquer problema. Nota-se, quem toca, que não são cartas muito, muito resistentes, não são de uma editora como a Grimaud, como a Fournier, por exemplo, mas são cartas também muito boas, dão para usar perfeitamente, nunca tive problemas. Quem faz consultas comigo já me viu seguramente a usar este baralho. Agora, o Eclectic foi uma excelente surpresa. Eu não conhecia este baralho, mas das pesquisas que faço acabei por chegar até ele e fiquei a gostar muito. Segue uma linha muito própria, ilustrações muito próprias, as cartas são de excelente qualidade, dá para baralhar à vontade como eu gosto, sem qualquer problema. Ele não segue, lá está, nem estrutura de Marselha, nem estrutura de Rider-Waite, como tem a carta da Justiça numerada com 8 e a Força com 11, quanto muito podemos colocá-lo mais próximo de Marselha. Mas mesmo assim, as figuras não são comparáveis a nenhum dos dois suportes. Escola francesa, Tarot de Marselha, na escola inglesa, Tarot de Rider-Waite. Segue a estrutura tradicional do tarot, 22 arcanos maiores, mais 56 arcanos menores. Carta 1 é o Maga, 2 é a Papisa, 3 é a Imperatriz, como tem que ser. E tem figuras que me atraem muito. Por exemplo, aqui o Imperador, gosto bastante. E é, de resto, uma das boas surpresas que eu tive nos últimos tempos. Há muito que eu ando à procura de baralhos de tarot que me surpreendam, que me chamem a atenção, que me deem vontade de estar a olhar para as cartas, manuseá-las. E provavelmente o Eclético foi a última vez que isso me aconteceu. Recentemente comprei este, que foi uma desilusão. As cartas são muito simples, são muito assim nestas cores que não me atraem particularmente, não deixam de ter a sua beleza, não deixam de, enfim, ter o seu significado, que é muito fiel àquilo que se pretende de cada uma das cartas de tarot. No entanto, não me transmite grande coisa.
Não. As cartas são de boa qualidade, dá para baralhar à vontade, tudo isso, mas eu gosto de cartas, enfim, embora goste de cartas discretas, estas são demais. Quando eu olho para um jogo, eu gosto de, pela cor da carta, perceber logo qual é. Estas aqui temos que estar a olhar para os pormenores, porque elas são todas baseadas no mesmo tipo de fundo. Tudo muito assim em cores claras, não me atrai muito. É um estilo muito próprio, haverá quem goste, não é o meu caso. Quando a comprei, por algumas imagens que vi na internet, achava eu que ia adorar. Na verdade, nem por isso. Tal como acontece com o baralho de Golden Dawn. Desilusão gigante. Primeiro, as cartas são enormes. Embora ainda assim caibam na minha mão, são muito maiores do que a maioria das outras cartas. E depois, as figuras não me transmitem grande coisa. É o que é. Tenho o baralho, sim senhor, como colecionador faz todo sentido, mas não é um baralho que me transmita grande coisa, tanto que acho que nunca usei. Acho que não, tenho a certeza, nunca usei este baralho. E ele deve ter sido para aí a segunda ou terceira vez que saiu da caixa. Não gosto, não gosto... Tenho pena de não gostar porque gastei dinheiro com ele. E o ideal era que eu gostasse muito, mas não. As cartas são muito rígidas. Não acho que me traria um grande problema a baralhar. Tem também outra coisa que eu não gosto muito, é que algumas cartas mudam de nome. O mundo aqui chama-se o Universo. Não que isso seja particularmente grave, mas eu não gosto quando os autores inventam muito. Há uma estrutura fixa que devemos respeitar e eu gosto disso. Não reparei nestas pequenas nuances que vi, que quando pesquisei sobre o baralho, nem vi que as cartas eram assim tão grandes, portanto não. Para fazer a grande roda, não cabem nesta mesa, por exemplo. Ora, desilusão que eu tenho muita pena, desilusão recente, é que o Stella Tarot, usei-o em vídeos recentes, e só de usar nesses vídeos as cartas já ficaram todas estragadas, porque são de péssima qualidade. Um plástico muito mau. Para baralhar como eu faço, as cartas estragam-se todas na hora, são difíceis de baralhar e, portanto, não recomendo. Como peça de coleção, claro, que faz todo sentido, é sobretudo por aí que eu tenho, mas de usar muito poucas vezes, já tenho aqui o plástico todo a levantar, já estão aqui cartas marcadas, tenho pena porque é um baralho muito bonito e acaba por perder completamente por causa da qualidade das cartas, que é muito má, muito mesmo básica. Para quem baralhar assim, não terá problema nenhum. Mas lá está, isto é sempre com base nas minhas preferências e na forma como eu exerço. Um que comprei impulsivamente, eu digo às pessoas para não serem impulsivas e depois eu acabo por fazer o mesmo. Mas já aprendi bastante, já não sou tanto como era de antes. É este, o Tarot da Luz. Tem imagens que não me transmitem nada. Acho muito acriançado este baralho. Eu gosto do tamanho das cartas. É o tamanho típico do baralho de Fournier. Por mim deviam ser todas assim. Mas tirando isso, não. Acho as imagens, enfim, muito acriançadas. Atenção que é sempre interessante ver como é que o autor colocou a definição da carta aqui nestas imagens. E isso é sem dúvida interessante. De resto, não. Parece que estou a ler um livro de crianças. Não gosto. Muito bem. Ora, passando a outro baralho que eu também não gosto, mas que tenho, mas comprei para poder criticar, para poder ver como deve ser, que é o baralho de Salvador Dalí. Em primeiro lugar, as cartas são grandes, não gosto de cartas muito grandes, mas já lá vamos chegar aqui aos baralhos de Visconti Sforza. Mas, efetivamente, as cartas, além de terem aqui os nomes escritos de uma forma muito saliente, são grandes e não dão para baralhar muito bem. Elas têm aqui a parte à volta dourada. É algo que alguns autores, alguns baralhos gostam de o fazer para dar mais valor ao baralho. Já tenho outros baralhos assim, sobretudo oráculos. Baralha-se 10 vezes e esta parte dourada vai toda a vida. Portanto, não é nada por aí além. Não gosto muito das cartas, não me transmitem grande coisa. E depois tem outra coisa que eu odeio profundamente neste baralho. Por exemplo, na carta do mago, ele colocou a cara dele. Olho para aqui e só vejo o Salvador Dalí. Não consigo pensar na carta do mago. E na carta da Imperatriz, ele colocou a mulher dele.
Portanto, isto está de tal forma personalizado que eu não consigo usar. Não me consigo abstrair. Onde é que está aqui a Imperatriz? Ora, cá está ela. Não deixa de ser uma obra de arte, não deixa de ter o seu valor, mas para usar de uma forma profissional, não. Além de que lá está, são cartas muito grandes que eu não gosto. Um tarô que foi uma autêntica desilusão é o tarô de Lisboa. Ora, as cartas são muito grossas, grossíssimas. Isto mal dá para baralhar. Então, como eu gosto de baralhar, impossível mesmo. Praticamente impossível. Teria que fazer algum esforço e isto é de um material que não é muito plastificado, portanto elas iam se estragar todas na hora. Depois, iria encontrar eu algo relacionado com a cidade de Lisboa e haver aqui um tarô verdadeiramente português? Não. De facto, o manual do baralho promete imenso, mas depois de abri-lo, olha aqui o elevador da glória, a simbolizar a carta da torre. De facto, tem aqui algumas referências à cidade de Lisboa, mas não é muito óbvio, nem me transmite grande coisa. Foi uma desilusão, completamente. Vale pela intenção da autora estrangeira que se inspirou na nossa cidade, isso é sempre de, de congratular, mas só isso, não vale a pena. Além de que lá está, cartas sem bordas. Não gosto disso. Pois é. É pena. Porque realmente quando li, na internet parecia muito bom. E comprei mais porque me pareceu ser uma edição limitada. Mas não uso. Passando agora aqui a este baralho. Que eu comprei porque vi algumas cartas muito bonitas. Olha o caso da carta da torre. Que quando eu vi pensei, olha que interessante a forma como ela está simbolizada. Vou comprar, que deverá ser um baralho interessante. Não fiz aquilo que recomendo toda a gente a fazer, que é ir ao YouTube e ver vídeos com as reviews dos baralhos para ver todas as cartas antes de comprar, e depois apercebi-me que é um baralho completamente circense, que não me transmite muito. As imagens são, enfim, são demasiado cómicas, caricaturadas, digamos assim. São imagens muito caricaturadas que eu não gosto. Olha aqui para a saliência desta estrela. Não gosto, não me transmite nada. Não deixa de ser um trabalho bem feito, uma obra de arte bem feita, que exigiu interpretação, obviamente, mas eu não gosto. Pronto. Mesmo a carta que me inspirou para o comprar, que até foi a carta da torre, depois não me transmitiu assim grande coisa quando eu abri este baralho. Ao nível da qualidade das cartas, também não é boa. Isto baralhando a séria como eu faço, elas vão se estragar todas. Fica aqui como objeto de coleção que não faz mal nenhum. O Old English, este baralho que aqui está, já usei várias vezes, boa qualidade das cartas, nada a dizer sobre isso. É um baralho que de longe a longe me dá vontade de usar. Todas as cartas são muito baseadas na mesma paleta de cores. É tudo muito à volta destes amarelos, dourados, isso não me agrada muito. Eu gosto que haja mais diversidade. Mas a qualidade das cartas é muito boa. Já usei várias vezes nos meus vídeos, nos meus diretos. Não é um baralho que eu costumo usar muitas vezes, está muito bem conseguido, mas é muito pouco expressivo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O próximo baralho, este, que aqui está, o Serpent. O que é que eu te posso dizer sobre ele? Compra mais no sentido de ter como colecionador. Não que eu use muito. Também tem aqui em torno tudo em dourado, mas isto é um dourado que sai muito facilmente. Não penses que tens um baralho valiosíssimo. Não. Qualquer baralho pode ser assim. Isto depois sai tudo com o uso. Eu não o acho particularmente bonito. Tem uma estética muito própria para quem gosta de estudar tarot, para quem gosta de ver o que é que o autor fez, como é que interpretou, isso é interessantíssimo. Mas depois para usar eu não o acho particularmente bonito. Não. Não me atrai muito. É o que é. Pronto, não se pode gostar de tudo. São cartas muito pouco expressivas também. Embora tenham cor, embora tenham tudo isso, não sei se é de mim, se o que é não me transmite grande coisa. Não.
Mas tenho. Olha, muita pena tenho eu deste baralho, que eu te vou mostrar agora, não ser melhor, porque adoro as figuras, adoro estas cartas, gostaria muito, muito, muito de o usar profissionalmente, mas estas cartas são muito, muito más ao nível da qualidade. Não uso, porque isto mal dá para baralhar, só daria para baralhar assim, sobrepondo as cartas, e eu não gosto disso, não me sinto à vontade. Enfim, não é a forma que eu tenho de baralhar cartas, não é isso que me transmite confiança quando estou a baralhar. Olha, ficou na estrela, que bom. As cartas são muito bonitas, está muito bem interpretado. É realmente uma pena as cartas não serem de melhor qualidade. Elas colam umas nas outras. Eu para as entrelaçar assim, elas iam se estragar todas, iam começar logo todas a rasgar e é uma pena. Adoro este baralho, queria poder usá-lo mais vezes, pena a qualidade das cartas. O mesmo acontece com a qualidade das cartas deste tarô dos gatos pagãos. Rasga-se com muita facilidade, não é algo que eu recomende para quem baralha como eu. As cartas são uma beleza. Pena, mania, enfim, desta editora colocar aqui os nomes traduzidos em muitas línguas que não acho que faça sentido nenhum, acaba por trazer muita informação para a carta que é desnecessária e torna muito sobrecarregada. Pena a qualidade das cartas. Tenho mesmo pena porque há aqui cartas que são muito bonitas. Já o utilizei em alguns vídeos, mas não posso estar sempre a usar, senão ele vai à vida. Esta é uma versão pequena. Já corri tudo à procura da versão normal, mas não consigo encontrar. Acho que já não fazem. Também ainda não perguntei à Los Cravio, que é a editora. Tenho pena. Gostava de ter. Aqui a temperança está muito bonita. Gosto muito deste baralho. O próximo também é inspirado em gatos. Ou melhor, tem os gatos como figuras principais. Eles são inspirados no tarot. No caso, este aqui vai beber muito mais ao tarot de Rider-Waite, mas não tem assim tantas parecências que façam com que só de olhar para ele se diga, olha, por acaso a estrela até tem. Mas não faz com que se olhe para ele, por exemplo, aqui na carta do louco, e se diga, ui, isso é inspirado em Rider-Waite. É preciso olhar com mais atenção. Mas é sem dúvida um baralho que vai lá puxar muito mais. Além de que tem a carta da força como sendo a número 8 e a da justiça como sendo a número 11. E isso começou a acontecer a partir de Rider-Waite. Ora, tarô dos gatos, inspirado em Marselha, é este que eu aqui tenho agora. Gosto da qualidade das cartas, fantástico, sim senhor, muito bonito. Há quem diga que isto é o tarô de Marselha dos gatos, mas não acho. Não tenho assim tantas parecências com o tarô de Marselha. Tem algumas cartas, mas noutras nem tanto. Daí eu não ter colocado este baralho no vídeo do tarô de Marselha. Por exemplo, a morte nada tem a ver com o tarô de Marselha. A Imperatriz já tem, por exemplo. E, portanto, coloquei-o aqui neste vídeo. Queria-te mostrar a carta do mundo. Se bem, também podes sempre pesquisar no Google que encontras. A carta do mundo até vai puxar muito mais a Rider-Waite do que a Marselha. Mas é um baralho muito bonito. Gosto muito. Uso várias vezes aqui este tarô dos gatos. Bom. Visconti Sforza. O baralho mais antigo que chegou até aos dias de hoje. Não chegou a 100%. Há duas cartas que se perderam na história que ninguém sabe como é que elas eram originalmente, mas o tarô de Visconti Sforza é aquele mais antigo a partir do qual nós conseguimos escrever uma história fidedigna do tarô até aos dias de hoje. Muito bem. Ora, esta versão que eu aqui tenho com estas laterais pretas que eu odeio é uma das que se produz hoje em dia. Não gosto do tamanho destas cartas. Comprei esta edição porque achava que ia custar mais do que a outra. A outra edição em que as cartas ficam um bocadinho de lado e depois tem aqui uma coluna preta muito grossa. São cartas, aliás, que têm uma coluna preta de um lado mais grossa do que no resto da carta. Acho isso feio, não me atraiu todo. Então vi esta que tem, esta edição que tem o mesmo tipo de bordas das cartas, de margens, aliás, igual por toda a carta. Acontece, são margens pretas. Não gosto. Além de depois também tem aqui os nomes traduzidos em várias línguas, como a Los Cravio faz várias vezes, e é uma pena, porque eu adorava ter um tarô
de Visconti Sforza em tamanho normal para poder usar. Gostava mesmo porque eu adoro o baralho de Visconti Sforza. Esta versão mais moderna não me diz muito. Comprei, enfim, porque sim, mas de facto não me diz grande coisa. Esta versão só veio com os arcanos maiores, não trouxe os arcanos menores. Tenho pena. Reduzia o tamanho das cartas e tirava estas margens tão grossas e ainda por cima pretas. Mas tenho aqui mais Visconti Sforza. Este era o tamanho original das cartas. Ui, olha a carta tão má. Aqui o 10 de espadas. Mas eram assim. Os arcanos menores não tinham imagens. Ao passo que os arcanos maiores, por exemplo, o Sol, já tinha imagens assim. Qual é o problema deste baralho? É que é muito grande. Então não dá para fazer, como eu gosto de fazer, a grande roda tradicional como eu gosto. Pronto. Mas é uma obra-prima que aqui está. Adorava ter estas cartas em formato mais pequeno. Já tive um que depois acabei por oferecer em formato mais pequeno, que era uma edição limitada, mas em que as cartas eram muito, muito grossas. Aquilo nem sequer dava para baralhar. Como é que isto se baralha? Sobrepondo as cartas. Eu já coloquei aqui previamente duas de lado, já vais perceber porquê. Como é que é possível baralhar estas cartas assim? Nada que não se faça, nada que não seja possível. Já o utilizei em vídeos meus, já fiz várias previsões com estas cartas também. Não é o meu método preferencial de baralhar, mas é o que é. Olha, ficou aqui o 9 de copas, que é uma carta excelente. Vou pôr este baralho aqui de parte e vou-te mostrar este, que tu vais pensar que é a mesma coisa. Eurico, então não é a mesma coisa. Não, não é. As cartas são praticamente todas iguais, menos duas. Esta edição do tarot de Visconti Sforza, esta que eu tenho na mão, é a versão da Lo Scravio, italiana, e esta é a versão da US Game Systems americana. Eu disse no início que há duas cartas que se perderam ao longo da história, que ninguém sabe como é que elas eram originalmente. Então, os autores interpretaram à sua maneira como é que seria a carta do Diabo e a carta da Torre. Todas as cartas entre estas duas edições são iguais, exceto o Diabo e a Torre. Esta é a edição da Lo Scravio, a edição italiana, e esta é a edição da US Game System. Ora, deixa-me mostrar assim para tu poderes comparar. Se bem que também está tudo no Google, não é difícil de encontrar. Mas vês que, de facto, estas duas cartas, a Torre e o Diabo, diferem nos dois baralhos. Todas as outras cartas são exatamente iguais, no entanto, estas diferem entre elas. Pronto, então eu trouxe aqui, tenho as duas edições. Para usar a edição americana da US Game Systems é melhor, porque as cartas não deslizam tanto. Na edição italiana da Lo Scravio, as cartas deslizam muito. É mais difícil baralhar, a mínima coisa uma carta voa. Estas cartas da edição americana são mais densas. São melhores para baralhar e não fogem tanto. Pronto. Isto é o que eu tenho a dizer sobre os baralhos que eu tenho de Visconti Sforza. E vou então continuar. Olha, até vou falar-te agora de um que é claramente inspirado em Visconti Sforza, que é o Scapini. O baralho Scapini, claramente inspirado em Visconti Sforza. A carta do mago, então, é, sem tirar nem pôr, inspirada em Visconti Sforza. Onde é que ela está? Está aqui. O que é que eu não gosto neste baralho? O tamanho das cartas e não gosto deste espaço todo entre a figura e o final da carta. Acho dispensável este espaço todo aqui para numerar a carta com o número 1 e acho dispensável isto tudo aqui em baixo. Portanto, se esticassem mais a carta, a figura, aliás, pusessem o número dentro da carta, como acontece em Rider-Waite, até podiam deixar o nome aqui em baixo, eu acho que usaria. Eu gosto deste estilo assim, medieval, antigo. Gosto muito. Na forma como está feito nesta carta, é que depois ainda colocam aqui estas margens assim trabalhadas. Não consigo gostar. Além do tamanho das cartas. As cartas são de muito boa qualidade, atenção. São sim, senhor. Mas são cartas muito grandes. Quer dizer, não são tão grandes quanto estas. Mas mesmo assim, gostaria que fossem mais pequenas.
E estes pormenores, para mim, são muito importantes. Eu gosto muito da estética da carta. E não me consigo desfazer disso. Portanto, eu quando deito cartas, quando olho para o jogo, tenho que gostar da estética daquilo que estou a ver. Com este baralho, não consigo. Bom, vou passar agora a este que aqui está, que eu nunca usei. Foi-me oferecido. Foi-me oferecido em Madrid, no Museu do Tarot. Comprei lá tanta coisa que me ofereceram este. E de facto são cartas muito, muito bonitas, mas são impossíveis de baralhar como eu gosto. Elas são grossíssimas. Muito mesmo. De todos os baralhos, acho que são aquelas mais grossas. Isto são cartões à grande, com uma gramagem gigante. Isto é à grande, meu Deus. E não se danificaram. Olha, se fosse com estas aqui, do Stella Tarot, a carta já estava completamente estragada. Estas não ficam. Dão para baralhar, obviamente, para quem gostar de fazer assim. Não é o meu caso. São cartas bonitas, são, sim senhor. Muito bem pintadas. No entanto, não me atrai muito. E não gosto do tamanho das cartas. São muito grandes. Tenho muita, muita, muita pena mesmo que este baralho também tenha cartas tão grandes. Porque são lindas. Até a torre é linda. São mesmo muito bonitas estas cartas, mas são de um tamanho que não dão jeito nenhum. Nem para baralhar como eu gosto, nem para colocar na mesa com a grande roda. Iria ocupar imenso, imenso espaço. E isso dá-me uma pena enorme. Adoro este baralho. Gostava de poder usá-lo, nem eu usá-lo mais vezes porque eu nunca o usei. Tenho apenas como peça de coleção, mas realmente valeria muito a pena ter uma edição destas cartas. Olha, por exemplo, no tamanho das do Toth. Velhinho e clássico Toth. Nada a dizer sobre estas cartas. Excelente. São excelentes a deslizar, excelente qualidade das cartas, uma interpretação das imagens muito interessante. Gosto bastante. Foi um baralho que me começou a atrair, que eu vi alguns vídeos em que as pessoas o usavam. Cada vez investiguei mais e depois também o comprei e volta e meia também uso. Qual é o senão deste baralho? As cartas são de extremos. Eu ou adoro as cartas ou não gosto de nada. Pois é, por exemplo, não sei porque a carta do carro, eu não consigo gostar desta carta do carro. Não são cartas muito diretas, atenção. Quem começar a estudar tarot com base neste baralho tem a vida um bocadinho dificultada. Por exemplo, a carta do carro eu não consigo gostar. E é um baralho todo ele muito assim. Ou adoro ou odeio as cartas. Este baralho aqui é uma pena que as cartas não sejam de melhor qualidade, porque ele é lindo. Lindo, lindo, lindo mesmo. Eu Rose Tarot, eu adorei. Algumas cartas têm informação a mais. Há aqui coisas que podiam ser tiradas. Mas está muito bem interpretado. Adorei mesmo conhecer este tarot. Excelente surpresa. Mas depois, quando chegou até mim, e eu com toda a minha motivação de abrir as cartas e depois toco-lhes, vejo que a qualidade das cartas é péssima. E, portanto, ia baralhar isto 2 ou 3 vezes e elas iam-se rasgar todas, mas as figuras são lindas. Fica a guardar uma edição com qualidade de material decente. De todos os baralhos que eu aqui tenho, este é o que eu tenho mais pena de não usar. Porquê é que eu não uso? Porque as cartas são muito, muito frágeis. Este e este, aquele que eu te falei há bocado, este que aqui está, lembras-te? Estes dois, eles estão taco a taco. Estão taco a taco. Não posso ser injusto com ele. Mas este aqui é a par daquele, o que eu mais tenho pena de não usar. Adoro as cartas. Identifico-me com todas. Olha aqui o sol. Está direto ao assunto. Está muito bem conseguido. Mas as cartas são tão fininhas que isto, a mínima coisa, ia-se rasgar. E depois, não gosto destas margens tão grandes. Mas, de facto, as figuras são fantásticas. Adoro este baralho. Gostava muito. É o Jonathan D, este baralho. Adorava poder usá-lo, mas à mínima coisa sei que ele se ia rasgar. E até nem adianta eu comprar mais baralhos destes para o caso de usar e rasgar e ter mais, como faço com outros. A verdade é que eu não ia gostar, eu não gosto de vê-lo deitado por causa destas margens todas. Gostava que ele tivesse melhor qualidade e gostava que estas margens fossem mais pequenas e a imagem ficasse mais esticada e mais junto à borda da carta.
Era assim que eu gostava que fosse. Porque com este branco todo à volta, a figura perde-se um bocadinho ali no meio. Mas as figuras são fantásticas, transmitem na perfeição aquilo que se quer de um baralho de tarot. É pena a qualidade das cartas. É pena esta parte de trás das cartas, que eu também não gosto particularmente. Portanto, já só se aproveita a figura aqui do meio. Pronto. Mas aproveita-se de tal forma que poderia compensar tudo o resto. Infelizmente não consegue compensar e nada compensa a baixa qualidade das cartas. Pode ser que um dia façam uma edição decente. Ele já não se produz, já só se consegue encontrar em colecionadores e antiquários. Passando agora aqui a estas cartas que são impossíveis de usar também, porque são enormes. Tenho aqui muitos apontamentos. Este baralho é histórico, é muito bonito, mas só serve mesmo para ter como colecionador. Daria para baralhar assim, mas já não sabes mas sabes, aliás, que eu não sou grande fã de fazer isto assim. As cartas são muito bonitas. Olha, ficou mesmo no sol. As cartas são muito bonitas. Obviamente, sem sombra de dúvidas, inspiradas no Tarot de Marselha. Modéstia à parte. É aquela escola que eu mais gosto. Tem estes apontamentos, tudo isto dá aqui uma aura especial às cartas, que eu gosto muito. Pena as cartas serem assim tão grandes. Se fossem mais pequenas, eu usaria. E outro defeito terrível nas cartas, que é quando se tem as pontas bicudas. A ponta teria que ser arredondada. E aqui a parte dourada não gosto particularmente, até porque ela vai à vida quando se usa com frequência. Aqui, Scapini, já falei. Muito bem, vou então falar deste baralho. Adoro o tamanho das cartas. Odeio aqui, tipicamente, aquilo que ele escreve e faz sempre, que é colocar as traduções em várias línguas. Não gosto disso. E depois acaba por ficar muito espaço à volta das cartas. E eu não gosto. Lá está. Gosto de margens mais curtas. Mas é uma reprodução muito interessante. Do baralho, penso que era do Carlos VI. É um baralho muito bonito. Gostava de ter uma reprodução fiel do original. O máximo que eu consegui foi esta. Pronto. Serve de coleção, mas não para mais do que isso. As cartas, estas não me chamam particularmente a atenção. As cartas até podem ser bonitas, as figuras em si, mas depois estas margens todas à volta tiram o interesse todo. E já que estamos assim numa onda mais antiga, mais medieval, termino com justamente o baralho medieval, que eu tenho vindo a gostar cada vez mais nos últimos tempos. Isso é muito positivo. Talvez eu comece a usar mais. Gosto das figuras. Lá está. Tenho aqui as margens no tamanho ideal. Não é preciso mais do que isso. São cartas boas para se baralhar com o meu baralho. Elas não se estragam com facilidade. Uma outra carta que eu não gosto muito é provavelmente um daqueles baralhos de extremos que ou se adora a carta ou se odeia. Por exemplo, este mundo eu acho péssimo. Normalmente o mundo é sempre das cartas que eu mais gosto nos baralhos, mas depois tem outras cartas que acabam por compensar, como é o caso da estrela, que aqui está lindíssima. Gosto muito. Está assim a meio da minha tabela, aqui o baralho do tarot medieval. Bom, eu ainda vou ter que fazer mais um vídeo sobre os baralhos que eu tenho que não são de tarot. Achava eu que eu ia conseguir incluir aqui, mas não, porque são de facto imensos baralhos que eu tenho. Mas fica atento, porque esse vídeo será lançado não tarda nada. Tenho Oráculo Bellini, tenho Oráculo da Tríade, tenho Tarot Cigano, Lenormand, tenho imensos. Vais poder ver tudo isso no próximo vídeo que eu lançar com baralhos, tá bom? Até lá! Revisita os vídeos que eu já publiquei aqui no meu canal do YouTube, segue a página, ativa as notificações e não te esqueças também de seguir as minhas redes sociais, onde eu publico 3 vídeos por dia. Curiosidades sobre tarot, previsões, uma série de coisas que eu tenho a certeza que tu vais gostar. Nas redes sociais é muito simples, @EuricoTarot. Obrigado pela tua companhia, espero que tenhas gostado. Encontramos no próximo vídeo.